Eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, Rio do Sul, fica bem no meio do estado. No centro da cidade existe uma ponte construída no início da década de 1930. Ela substituiu uma antiga passagem de balsa, por onde passavam as pessoas e animais para outra margem do rio. Então não é preciso dizer a importância dessa ponte para o crescimento da cidade e até mesmo para o desenvolvimento da região. É a ponte Kurt-Ehringen. Olhando com os olhos da engenharia do século XXI, não se percebe como aquela obra é excepcional. E os atuais moradores pouco se dão conta de que ela foi projetada por um dos mais importantes engenheiros do país no século XX e que é conhecido como o pai do concreto armado no Brasil. É a história desse engenheiro que a gente vai conhecer hoje. O primeiro escritório de engenharia do Brasil a se dedicar exclusivamente a projetos de estrutura de concreto armado foi aberto em 1926 na residência do próprio engenheiro no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Esse escritório, por força da genialidade do seu proprietário, tornou-se referência no mundo inteiro. Engenheiros da Europa, da América do Norte e de outros continentes vinham ao Brasil para conhecer as obras desse engenheiro. E havia uma disputa para fazer estágios ou trabalhar como aprendiz naquele escritório. E olha que essa não era uma atividade remunerada naqueles tempos. O nome do escritório era Escritório Técnico Emílio Baumgart de Cálculo e Projeto de Estruturas de Concreto Armado. Isso mesmo, estamos falando de Emílio Henrique Baumgart, o pai do concreto armado no Brasil. Uma referência mundial de uma das mais extraordinárias invenções da engenharia no final do século XIX. Ele nasceu Emil Henrik Baumgart, mas o seu nome foi aportuguesado, como era muito comum com imigrantes e filhos de imigrantes na época. Ficou Emílio Henrique Baumgart. Nasceu em Blumenau, Santa Catarina, no dia 25 de maio de 1889. Era filho de Karl Gottfried Gustav Baumgart, imigrante alemão, e de Mathilde Odebrecht Baumgart, brasileira, filha do também imigrante engenheiro Emil Odebrecht, e de Berta Carolina Bichels. Era, portanto, neto de um dos principais nomes da história da engenharia em Santa Catarina. E tudo indica que o seu nome, Emil, tenha sido dado em homenagem ao pioneiro que abriu os primeiros caminhos para o interior de Santa Catarina. Emílio Baumgart estudou no ginásio São Leopoldo, na cidade gaúcha do mesmo nome. E completou, com distinção e louvor, claro, o curso secundário no ginásio Santa Catarina em Florianópolis, que é o atual Colégio Catarinense. Depois foi aprovado em primeiro lugar no vestibular para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e iniciou o curso de Engenharia Civil em 1911. Em 1912, ele foi admitido como estagiário na Companhia Construtora de Cimento Armado L. Hidingler, empresa do técnico alemão Lambert Hidingler, que foi a pioneira empresa brasileira dedicada especificamente a construções de obra em concreto armado no Brasil. Esse mundo de trabalho com concreto armado, somado à genialidade do Emílio Baumgart, e mais ainda, o fato de ele dominar o idioma alemão, no qual estavam escritos praticamente todos os artigos sobre esse assunto, e o resultado não poderia ser outro, o nascimento de uma carreira brilhante. Ainda como estudante, Emílio já fez os seus primeiros projetos em concreto armado. E aqui vamos abrir um parênteses. É importante lembrar que nessa época a engenharia não era regulamentada, o que só aconteceria uns 20 anos depois. Então qualquer um, inclusive estudantes, podiam ser contratados para fazer projetos de obras. Fecha-se o parênteses. Entre os primeiros projetos de Emílio Baumgart está a Ponte Maurício de Nassau, na cidade de Recife.
Esse projeto era tão espetacular para a época que a imagem da ponte foi escolhida para figurar no quadro de formatura da sua turma em 1918. E se você está estranhando que ele entrou na faculdade em 1911 e só se formou em 1918, tem uma explicação. É que ele teve dificuldades financeiras durante esse período e teve de interromper os estudos por algum tempo. Quando retornou, além do estágio na construtora Hidingler, ele também dava aulas no ginásio São Bento para custear seus estudos e o seu sustento na capital federal. Em 1923, Emílio Baumgarten abriu sua própria empresa de construções. Essa empresa fechou depois de 2 anos. Pois é, Emílio Baumgarten, apesar de ser um gênio da engenharia, era, como a maioria dos engenheiros ainda hoje, incapaz de lidar com a complexidade da gestão de uma empresa de porte médio, com múltiplas atividades. Mas, felizmente, a derrota empresarial não foi capaz de impedir que o engenheiro abrisse, em 1926, o seu depois famoso Escritório Técnico Emílio Baumgarten de Cálculo e Projeto de Estruturas de Concreto Armado. O escritório nasceu modesto, na própria residência do engenheiro, mas logo se tornou conhecido e procurado pelas mais importantes construtoras do Brasil. E a lista de projetos executados nas décadas seguintes chegou ao impressionante número de 892 projetos calculados. Essa relação de projetos foi feita pelo engenheiro Carlos Danilo Castelo Branco e publicada no livro História da Engenharia no Brasil, do saudoso engenheiro Pedro Telles. Os projetos de Emílio Baumgarten frequentemente batiam recordes mundiais de uso do concreto armado. Foi o caso, por exemplo, da famosa Ponte do Herval, sobre o Rio do Peixe, em Joaçaba, Santa Catarina. Essa ponte estabeleceu o recorde mundial em vigas retas de concreto armado. Esse é considerado, por muitos pesquisadores, o projeto mais importante do engenheiro Emílio Baumgarten. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para um trabalho sensacional do professor Eduardo Tomás, que descreve detalhadamente esse projeto. Infelizmente, essa ponte não existe mais, pois foi arrastada por uma grande enchente em 1983, que destruiu não apenas a ponte, como também várias casas e prédios da cidade. Mas, para quem quiser outra ponte semelhante, também projetada na mesma época pelo mesmo Emílio Baumgarten, é aí que entra a ponte Kurt-Ehring, em Rio do Sul, da qual eu falei lá no início do vídeo. Ela foi inaugurada em 1931 e segue firme e forte até hoje. Outro projeto importante foi o do Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro. Com aquele projeto, Baumgarten assustou e assombrou os profissionais e especialistas da época, empregando pela primeira vez e contra as prescrições dos livros e das normas, ferros de armação de pequeno diâmetro e sem ganchos e lajes de piso de apenas 6 centímetros de espessura. Ele tinha uma confiança absoluta na sua capacidade de projetista e um profundo conhecimento dos materiais e das técnicas utilizadas. Mas os especialistas juravam que não iria dar certo. Construtores e jornalistas da época desafiaram ele a ir sozinho retirar a escora mestra que suportava o tabuado das formas da laje. E ele, claro, não se fez de rogado. Foi, viu, venceu e tornou-se ainda mais famoso e respeitado. Nesse período, Emílio Baumgarten também deu aulas. O engenheiro Pedro Telles conta em seu livro que, como professor durante a formação dos engenheiros arquitetos e mesmo em cursos ministrados a engenheiros, Emílio Baumgarten era muito exigente. Ele fazia os seus aprendizes desenhar cansativamente durante muitos dias apenas letras e títulos dos desenhos, exigindo nos seus projetos uniformidade de letra e perfeição na apresentação técnica. Mas apesar de ser criticado por esse tipo de treinamento, ele criou nas turmas e nos profissionais um espírito de ordem e de capricho que foi uma das suas características mais positivas. O engenheiro Baumgarten foi o primeiro brasileiro a participar da transferência de tecnologia de concreto armado da Alemanha para o Brasil. Desenvolveu e aplicou técnicas construtivas usadas na Alemanha em inúmeras obras espalhadas pelo Brasil. No escritório de Baumgarten, passaram muitos estudantes e também engenheiros, muitos dos quais, mais tarde, tornaram-se referências nacionais e internacionais quando o assunto era concreto armado, que foi a principal técnica construtiva da arquitetura modernista.
Nomes como os engenheiros Germán Marques de Souza, Antônio Alves de Noronha, Fernando Lobo Carneiro e Paulo Fragoso. Infelizmente, para nós, o engenheiro Baumgart não teve publicações de sua autoria. Ainda assim, o seu nome passou a ser conhecido e respeitado no Brasil e também no exterior, quando o assunto era concreto armado. 2 dos seus projetos tiveram repercussão internacional de maneira especial. O edifício à noite, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, com 24 pavimentos, na época o mais alto do mundo em estruturas de concreto armado. E a ponte sobre o Rio do Peixe, entre Erval do Oeste e Joaçaba, depois denominada Ponte Emílio Baumgart, da qual eu já falei ainda há pouco. Baumgart casou-se com Estela Matutina Boixá em 23 de janeiro de 1915, na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, 4 anos antes de se formar engenheiro. Eles tiveram 4 filhos, dos quais apenas 2 chegaram na idade adulta. Ele faleceu de problemas cardíacos no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 1943, com apenas 54 anos, depois de ter construído uma das mais espetaculares carreiras da engenharia brasileira. Em 1962, o seu nome foi inscrito no Livro do Mérito do Confea, uma das maiores honrarias da profissão. Em Santa Catarina, ele recebeu ao longo dos anos inúmeras homenagens. Há um busto dele na Praça Hercílio Luz, na cidade de Blumenau. E em Itajaí, o centro acadêmico do curso de Engenharia Civil da Univale, uma importante universidade de Santa Catarina, leva o seu nome. É o CAREB, Centro Acadêmico Emílio Henrique Baumgart. E aí, já conhecia a história do engenheiro Emílio Baumgart? Esse é o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui. O canal 893 não existe para explorar o interesse do momento ou chamar a atenção com truques de audiência. Ele existe para ser uma biblioteca viva, um acervo confiável para engenheiros e arquitetos que empreendem e constroem o futuro. Queremos que você possa assistir um vídeo hoje ou revisitar um conteúdo de 3 anos atrás e encontrar a mesma relevância, a mesma clareza e a mesma inspiração. Esse é o compromisso que eu tenho com você e com a sua jornada de profissional empreendedor. Seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda e até o próximo vídeo.